Então, próximo tópico. A quarentena vai retardar o contágio e o auge do Covid-19 vai se dar no inverno. Bem, isso pode ser verdade. Medidas de quarentena, elas acabam sim atrasando o auge desse contágio e pode acontecer que o pico dessa doença do Covid-19 se dê bem no inverno, onde a gente já sabe que o sistema de saúde, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, já está naturalmente mais sobrecarregado. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa frase, porque ela não traz um ponto de vista que para mim é o fundamental. Quando a gente atrasa o contágio de uma doença, a gente não só leva o pico mais adiante, mas o pico também fica menor. Que nem eu mostrei no meu vídeo anterior, eu vou tentar colocar ele aqui. Quando a gente atrasa, quando a gente vai muito rápido no auge de uma doença, esse pico também acaba sendo muito alto. Ou seja, uma grande parcela da população fica doente ao mesmo tempo. E a gente não quer isso. A gente quer que a quantidade desses infectados aumente devagar, aumente pouco a pouco. Porque assim o sistema de saúde vai poder dar as condições de tratamento adequadas para essas pessoas. Então, quando a gente atrasa o pico da doença, a gente diminui o número máximo de pessoas que vão ficar doentes ao mesmo tempo. E no final a gente acaba diminuindo a sobrecarga no sistema de saúde. Além disso, quanto mais a gente atrasar esse auge dessa doença, mais tempo a gente vai estar comprando, mais tempo a gente vai estar ganhando para que se desenvolvam pesquisas na área da saúde, para que se desenvolvam novos métodos de tratamento do Covid-19 que acabem ou melhorando a taxa de sucesso no tratamento, ou seja, diminuindo significativamente a mortalidade dos casos graves, ou pelo menos acelerando a recuperação daqueles pacientes que vão se recuperar, porque isso diminui o tempo de permanência desses pacientes no sistema. Então o sistema conseguiria comportar mais pacientes. Além disso tudo, a gente vai estar dando melhores condições para os médicos, para todos os profissionais da saúde trabalharem. A gente vai estar deixando eles com uma sobrecarga menor a cada momento de pacientes do Covid-19. Então, um outro tópico, uma outra frase que a gente ouve de vez em quando é: não, mas a gente começou tarde demais, agora não adianta mais fazer quarentena horizontal, não adianta isso daí. Não, simplesmente não. Tá certo que a gente poderia ter começado mais cedo ainda a tomar as medidas de precaução. Principalmente, eu acho que a gente tinha que ter monitorado as pessoas que estavam voltando de viagens no exterior. Pelo menos medindo a temperatura delas, para que se elas tivessem febre, apresentassem qualquer sintoma, a gente pudesse orientar essas pessoas a fazer um isolamento, um auto-isolamento, a ir num posto de saúde, uma unidade de saúde, para ver se estava ou não contaminada. Isso daí foi um erro que a gente não fez. Mas as medidas de quarentena que a gente adotou aqui no Brasil, elas vieram no momento correto. Existem recomendações da Organização Mundial da Saúde que dizem qual que é o ponto onde a gente deveria entrar em quarentena, onde um país deveria, ou uma região deveria adotar quarentena, e a gente adotou quarentenas até antes dessa recomendação da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente está com um timing bom de fazer quarentena, a gente tem sim que tentar ficar em quarentena o máximo de tempo que a gente conseguir, por todas essas razões que a gente já vem discutindo. Então, agora, uma das frases que está sendo mais repetidas por aí, para mim é uma das frases mais graves que a gente tem que conscientizar as pessoas, é que as pessoas falam assim, ó: ah, mas a gripe mata mais. Não. Simplesmente não. Isso nem em taxa de mortalidade, porque a taxa de mortalidade do Covid é maior do que a taxa de mortalidade da gripe, mas principalmente o problema do Covid é a grande capacidade de contaminação. O Covid, ele se espalha muito facilmente de uma pessoa para outra. A gripe, ela não é tão facilmente transmitida. O Covid, ele tem um potencial para atingir facilmente 80%, 90% de uma população, se não tiver nenhuma medida
de contenção. Então, se a gente deixar o Covid-19 correr solto, se o novo coronavírus estiver correndo solto, ele pode afetar facilmente uma grande parcela da população ao mesmo tempo. Essa parcela da população vai precisar de atendimento simultaneamente, porque uma boa parcela desses casos totais vai desenvolver sintomas agudos da doença. E o sistema de saúde não vai conseguir tratar todo mundo ao mesmo tempo. E sem um tratamento adequado, essa doença pode ser fatal, ou seja, vai ter uma quantidade de óbitos muito elevada. Que a gente não pode deixar isso correr solto, porque é que nem o que está acontecendo agora na Itália. Na Itália, a taxa de mortalidade do Covid-19 chega a 11%, pessoal. 11%, isso é um absurdo. A gente está vendo na Itália o que está acontecendo dos caminhões transportando vítimas da doença. E a gente não precisa nem ir na Itália, se a gente quiser um outro exemplo, só olhar para Nova York. Nova York, essa semana agora, a gente viu caminhões frigoríficos na porta, nos fundos dos hospitais. E vítimas do Covid-19 sendo transportados ali. Não tem mais necrotério para essas pessoas. O grau de mortalidade dessa doença pode ser muito assustador, pode ser devastador para a sociedade. Então a gente tem sim que tomar medidas muito sérias. A gente não pode deixar o erro dos outros países ser o nosso erro. A gente tem que olhar para esses lugares onde a situação está ruim e ver o que eles fizeram para a gente não repetir. A gente não pode repetir Milão, que o prefeito, quando a situação ainda era muito preliminar, postou o vídeo da campanha Milão não para. Milão é a capital da Lombardia, a região onde a situação do coronavírus está pior. Hoje ele se arrepende de ter feito isso. O Donald Trump hoje já mudou o discurso dele, que no início era muito de passar pano. Não vai impactar tanto. Ontem a gente já viu que o próprio Donald Trump está admitindo que nos Estados Unidos pode chegar a 240 mil mortos. Isso tomando as medidas de precaução. Tem diversos estudos, aquele estudo do Imperial College em Londres, que diz que aqui no Brasil a mortalidade poderia chegar a 1 milhão. Imagina isso, pessoal. 1 milhão de mortos por uma doença. Não pode deixar nessa situação. Não é verdade que a gripe mata mais. Pelo amor de Deus, gente, não acredita nessa frase. Pesquisa, se informa. Não dá para deixar o Covid solto. Não, é impossível comparar Covid-19 com gripe. E agora uma pergunta que muitos têm feito, eu mesmo já me fiz essa pergunta várias vezes, que é: quando é que a quarentena vai acabar? Na verdade, eu não sei. Mais do que isso, a gente está num estágio muito inicial da pandemia do Covid-19 aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, e ainda não tem como saber. A única coisa que eu posso falar nesse sentido é que para a quarentena terminar, tem que ser um processo muito gradual, lento, e mais do que gradual, tem que ser um processo muito bem estudado com bastante cuidado. Então tem que ter um time para apoiar o poder público, para apoiar o governo nessa tomada de decisão. Esse time ele tem que abranger várias áreas do conhecimento. A gente tem que ter analistas de dados, por exemplo, um matemático, um estatístico, um cientista atuarial. A gente tem que ter profissionais da saúde, tanto médicos quanto administradores. A gente também tem que ter economistas, a gente tem que ter gestores públicos, e todas essas pessoas, elas têm que estar muito bem embasadas em dados. Elas têm que estar utilizando os dados, têm que estar utilizando a ciência para tomar essa decisão. E ainda mais, elas têm que ter a mente aberta para reconhecer erros e voltar atrás quando necessário. Não adianta... as pessoas elas têm que saber que a quarentena, dali a pouco eu vou afrouxar. E o número de casos vai começar a subir, isso é fato. Só que aí as pessoas têm que ver
se essa subida está muito descontrolada e voltar atrás, e voltar na quarentena. Então tem que ser um processo de tomada de decisões a cada poucos dias. A gente sabe que o período de incubação do vírus é de 2 a 14 dias, na média, 5 dias é o tempo que uma ação vai gerar uma reação no gráfico. Então, a cada 5 dias, a cada uma semana no máximo, tem que ter essas tomadas de decisões. Não adianta a gente tomar uma decisão hoje e amanhã já querer rever. Então, a gente não pode ficar para sempre em quarentena, claro. Mas a gente tem que ter em mente que quanto mais tempo a gente conseguir aguentar, mais vidas a gente está salvando. Depois que acabar a quarentena, a gente vai estar livre do vírus? A gente vai poder circular livremente? Não é bem assim. A gente vai ter que continuar com as nossas ações individuais. Fundamentalmente, higiene das mãos. A gente vai ter que lavar as mãos muito bem e com bastante frequência. Quando não for possível lavar as mãos, álcool gel. A gente vai ter que continuar com essas medidas, criando áreas sujas na casa, áreas que, por exemplo, bem na entrada. Ali o sapato fica bem na entrada, a roupa suja já sai ali, chegou em casa, trocou de roupa. Para evitar que o vírus continue se espalhando. A gente vai ter que tentar evitar aglomerações. A gente vai ter que dar tempo ao tempo para, de novo, para que as pesquisas em saúde consigam alguma coisa relevante para o tratamento do vírus, para que a gente diminua a letalidade desse vírus e diminua a taxa de transmissão, de novo, para não sobrecarregar o sistema de saúde, para cada um que ficar infectado com o vírus ter acesso ao tratamento correto. E evitando aglomerações, né, Rami, meu gatinho? E evitando aglomerações, a gente também vai ter que cobrar do poder público, por exemplo, que o transporte público melhore a sua qualidade. Não vai poder ter aqueles ônibus lotados, que nem a gente vê aqui em Porto Alegre. A EPTC, no nosso caso, ela tem que garantir que, pelo menos nos horários de pico, tenha uma quantidade grande de ônibus na rua circulando, para a gente não ver aquelas aglomerações forçadas dentro dos ônibus. Assim a gente também vai continuar mitigando o avanço da doença, vai impedir que novos surtos fortes ocorram. Por um bom tempo, a gente tem que estar monitorando o que vai acontecer. E se necessário, que nem eu já disse anteriormente, se necessário voltar à quarentena, que volte à quarentena. A gente não pode deixar fora de controle, porque o Covid-19 é muito perigoso. Então, pessoal, essas ali foram as questões mais fundamentais que surgiram aí nos últimos dias sobre quarentena, sobre contaminação, enfim. Se faltou alguma coisa muito relevante, coloca aqui nos comentários, que a gente está tentando sempre se informar, buscar dados, buscar a informação. Na realidade, a gente ainda está num estágio muito inicial dessa pandemia e ainda vai demorar tempo até terem estudos sérios e embasados que consigam nos dar uma visão do todo, uma visão global do que está acontecendo. Então, por enquanto, o que a gente pode realmente fazer é isso, é se conscientizar, continuar conscientizando os outros e manter as ações individuais, manter todos os protocolos sugeridos pela OMS, manter o distanciamento social, manter a quarentena no máximo possível, porque assim a gente se protege e também protege os outros. Para finalizar, eu queria falar uma frase que eu li esses dias, não me lembro do autor, não me lembro onde que eu li essa frase, mas ela me impactou muito. Ela é sobre a tomada de decisões em uma pandemia. Ela diz mais ou menos o seguinte: se a gente vai tomar uma decisão e ela parece exagerada, provavelmente é a decisão certa na hora certa. Se a gente vai tomar essa decisão e ela parece razoável, provavelmente eu já devia ter tomado essa decisão há algum tempo atrás. Então é isso, se cuidem, cuidem dos outros e obrigado, até a próxima.